Olá, seja muito bem-vinda a mais um quadro Terapeuta Desejado. Um quadro onde te aproxima na melhor intervenção do tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Hoje eu vou falar sobre os cuidados necessários para tratar o sono do paciente com fibromialgia. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou mestre em Psicologia Clínica e da Saúde, sou terapeuta integrativa e eu ensino terapeutas a tratarem pacientes com fibromialgia para que eles possam viver sem dores e sem remédios. Para que você possa começar a entender mais sobre esse processo do sono, eu quero que antes você já se inscreva aqui no meu canal, caso você ainda não é inscrito, curte aqui também e compartilha para os seus amigos terapeutas saberem a melhor intervenção para o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Para a gente começar, é muito importante que a gente entenda o que é o sono, do que se trata e os mitos que acontecem por trás desse sono. Então aqui você vai entender de fato todo esse processo do sono, qual que é a relação do sono com o paciente com fibromialgia, o que pode ser feito, o que não pode ser feito para que você possa potencializar os resultados do seu paciente e ele possa viver finalmente sem dores da fibromialgia e sem remédios, certo? Então, o sono é um estado fisiológico complexo. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, que é uma diminuição da atividade cerebral, não. Ela é um estado de consciência diferente do que quando a gente está em alerta. Então, acontece todos os processos ali no sono, em que tem produções de melatonina, tem produções e trabalho ali com todo o organismo, que a gente vai ver benefícios para a nossa saúde. Então, ele é um estado fisiológico que acontece em todos nós, seres humanos, precisamos do sono para que a gente possa produzir com qualidade, para que a gente possa viver, na verdade, com qualidade. As pessoas acham que a atividade cerebral ela vai sendo diminuída e aí, com a atividade cerebral diminuída, há o relaxamento. Mas aqui eu vou te explicar como que funciona esse processo para que a gente possa entrar depois no aspecto específico da fibromialgia. Para você ter ideia, se a pessoa ela não tem um sono reparador, e a gente vai trabalhar muito dentro da fibromialgia com esse contexto, na verdade, com essa nomenclatura, sono reparador, sono não reparador. E se a pessoa ela não tem um sono reparador, assim, falando de todas as pessoas, diagnosticadas ou não, ela vai perdendo a produtividade dela. E além dela ir perdendo a produtividade dela, diminui a imunidade e ela vai acontecendo todo o processo de adoecimento dessa pessoa. Já aconteceu com você algum dia que você não dormiu bem ou não conseguiu dormir? Você lembra desse dia? O que aconteceu no dia seguinte? O quanto que você não se sentiu produtiva ou produtivo? O quanto que você não rendeu o quanto que você gostaria? Ou ainda não conseguiu perceber as coisas que te aconteciam à volta? Então é isso que acontece com o sono não reparador. A pessoa, ela não consegue memorizar, ela não consegue concentrar, ela não consegue produzir da melhor forma se ela tivesse um sono reparador. Então é extremamente importante para todos nós seres humanos ter um sono reparador, ter um sono com qualidade. E para que tenha um sono com qualidade, como que funciona todo esse processo de sono para que tenha todo um ciclo adequado, né? A gente vai ver no sono que ele passa por ciclos. Existem 2 ciclos e esses 2 ciclos têm fases, tá? A gente vai falar do sono REM e do sono não REM, né? Na verdade, a gente vai falar dessa fase, do ciclo REM e do ciclo não REM. Esse ciclo não REM, ele passa por 4 etapas. E o sono REM, o ciclo REM, ele passa por apenas uma fase. Então, como que isso acontece? A gente vai primeiro falar do sono não REM, porque o sono não REM, ele acontece, ele antecipa o sono REM. Ah, qual que é mais importante, Jordana? Precisa dos dois acontecerem. Então, o sono não REM precisa acontecer para acontecer o sono REM, que é o quê? O sono não REM, ele é um estado onde a pessoa ela fica mais o organismo ele ativa o sistema parasimpático.
O que é o sistema parasimpático? É aquele sistema onde o organismo ele não precisa nem lutar nem fugir. Ele está num estado ali de relaxamento. E esse estado de relaxamento passa por 4 etapas até chegar ao ciclo do sono REM, certo? Então, a primeira etapa do sono não REM é uma etapa onde a vigília dessa pessoa, né, ela tá ali com sono mais superficial. Então, ela tá começando a entrar no sono, ela tá ali já relaxado, o corpo dela já tá no parasimpático, mas às vezes ela consegue ouvir alguma coisa que tá acontecendo ali na casa dela, às vezes ela consegue perceber algum movimento que está ali no quarto dela. E aí ela vai passando por fases. Vamos pensar aqui num gráfico onde essa pessoa está em alerta, ativa o sistema parasimpático. O sistema parasimpático vai causar um relaxamento nessa pessoa e aí ela vai começar a adormecer. Começando a adormecer, ela vai aprofundando mais o sono dela. Então, ela vai começar a diminuir mais a frequência cardíaca, vai diminuir mais a respiração, né? O ritmo, na verdade, o ritmo da respiração. E aí ela vai conseguir entrar num estado profundo de sono, que aí a gente vai chamar do sono REM. Então, antes ali do sono REM, a quarta etapa do sono não REM é uma etapa onde ela está entrando, começando a entrar nesse processo de um sono mais profundo. Entrou nesse sono mais profundo, com o organismo já no parasimpático, ela ativa, no sono REM, ela ativa mais o sistema simpático, que é o quê? É onde, no sono REM, é onde o organismo ele começa a acelerar a atividade cardíaca, começa a acelerar a respiração, é onde a pessoa ela começa até a ter sonhos, porque está num sono profundo, e precisa dessa aceleração do organismo para que produza e trabalhe, o organismo trabalhe com produções hormonais que o próprio corpo precisa no dia a dia. Então é nesse momento do sono REM que produz melatonina, por exemplo, que é a melatonina, que é um dos principais hormônios que a gente precisa ter durante o sono para ter disposição, para ter uma produtividade boa no outro dia, para ter uma alegria no dia a dia também. Então, no sono REM, acontece tudo isso. Então, tá entendendo que precisa de todo o sono não REM para ter esse sono REM e acontecer tudo que está acontecendo aqui? Esse processo que eu te falei aqui agora, ele passa por ciclos de pelo menos, dependendo da pessoa, passa por 5 ciclos, 5 vezes esse ciclo. Então, entra no sono, vai lá no sono não REM, entra no sono REM, volta. Então, começa a voltar e iniciar os ciclos, pelo menos 5 vezes esse processo acontece. E precisa ir acontecendo mesmo porque é uma produção. O organismo ele está trabalhando, o cérebro ele está funcionando. E é nesse ciclo, nessas mudanças de ciclos, que vai acontecendo toda a questão da produção hormonal que a gente precisa. E aí, por que eu estou te contando tudo isso? Para que você possa entender o processo natural do sono, para você entender o que acontece na questão da fibromialgia. Porque quando você atende um paciente com fibromialgia, um dos sintomas característicos e muito comuns é o sono não reparador. E se você não entende qual que é o processo do sono e o que está acontecendo, você não consegue atuar no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Porque se lá no sono REM, que produz melatonina, o paciente ele precisa chegar no sono REM para produzir melatonina para que no outro dia ele tenha mais disposição e para que ele não precise sentir dores também. O sono afeta muito na questão da fibromialgia, nas dores da fibromialgia. Por isso que é muito importante, é uma oportunidade de você estar aqui entendendo sobre esse processo do sono, para que você consiga atuar de forma assertiva no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Porque quando você atua no sono do paciente, para que ele tenha um sono reparador, acelera muito os resultados dele.
ele chega muito mais rápido na vida sem dores e sem remédios. Então, é perceber esse processo que vai fazer a diferença na forma que você vai intervir. Para você ter ideia, eu tenho alunos do Fibromulheres que, atuando de uma forma assertiva, estratégica no sono, é um dos primeiros medicamentos que os médicos tendem a tirar. Por quê? Porque ela está dormindo, ela não está precisando de remédio para dormir. E isso o paciente já vê como uma vitória, e é uma vitória muito grande, porque só pelo fato dele não precisar estar tomando remédio para dormir, já é maravilhoso para ele. E se ele não está precisando tomar remédio para dormir, é porque ele está conseguindo atingir o sono REM sem a medicação. E que muitas vezes a medicação, mesmo com a medicação, ele não atinge esse sono. E aí, nesse processo da fibromialgia, o paciente que não atinge o sono REM, ele vai ficar oscilando ali nas fases do sono não REM, às vezes ele está ali na primeira fase, vai para a fase 3, aí volta na fase 1 do sono não REM e não chega, não faz o ciclo completo. E o que acontece quando o paciente não faz o ciclo completo, né? A gente vai ver o ciclo da dor. Aí ele não produz melatonina. Se ele não produz melatonina, no outro dia ele tá mais cansado, ele tá mais estressado, tá mais fadigado, consequentemente ele tá com mais dores. No início eu dei o exemplo, eu perguntei para você, já aconteceu de você não conseguir dormir, como que você estava no outro dia? É péssimo, né? Você acorda assim virado. Imagina para um paciente com fibromialgia, que tem dores difusas no corpo inteiro. E se ele não dorme bem, no outro dia ele tá só o bagaço da laranja. E aí fica um ciclo sem fim, porque se ele não dorme bem num dia, não produz melatonina, tá com mais fadiga, tá com mais dores, não consegue dormir no outro dia, e assim por diante. Então, você agora com essa clareza e entendendo o processo do sono, como que acontece, qual que é a relação do sono não reparador com a fibromialgia, você consegue ter ali uma visão mais estratégica para que você possa lidar, né? E aí, o que acontece, né? O médico, você atuando e quebrando essa questão do sono não reparador, que fala assim, nossa, não adianta o tanto que eu durmo, eu continuo cansado. E você vai ver os dois casos, tá? Com pacientes com fibromialgia. Você vai ver o caso em que o paciente, ele dorme e não consegue ter um sono reparador. Ele fala assim, geralmente você vai escutar isso, tá? Nossa, não adianta a quantidade de horas que eu durmo. Eu acordo sempre cansada, ou sempre cansado. Ou eu durmo e acordo sempre cansado. Ou então você vai escutar também do seu paciente assim: eu não consigo dormir, eu fico com um zoião esbugalhado desse tamanho durante a noite. Não consigo dormir. Mesmo tomando remédio, eu não consigo dormir. Então você vai precisar, entender o que está acontecendo aqui. Existem várias estratégias. Vou dar um passo em uma das estratégias que você pode usar para atuar com seu paciente com fibromialgia, porque você atuando, ele tem um sono reparador, você acelera muito o processo dele para o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, porque aí ele dormindo bem, ele atinge o sono REM, ele tem qualidade no outro dia, ele acorda com menos fadiga, com menos dores, e aí você consegue mergulhar ainda mais no processo desse paciente. Então é fantástico você saber de tudo isso. Só que o que acontece muitas vezes? Tem alguma indicação de um óleo essencial, não que seja errado, mas a pessoa, às vezes, o terapeuta indica um óleo essencial, usa aqui um óleo essencial de lavanda para você, ou então indica o chá de camomila para ele. Só que aí indica, não é errado indicar, tá? Mas tem uma forma de indicar, porque se você indica determinadas horas do chá de camomila, por exemplo, ele toma antes de dormir. E aí o que acontece com ele? Ele acorda durante a noite para fazer xixi. E aí naquele processo que você aprendeu aqui,
que vai lá, precisa de todos os ciclos para chegar no sono REM, ele quebra. Por quê? Porque a bexiga dele tá apertada para ele ir no banheiro. E aí ele quebra e não chega no sono REM. Então essas são algumas formas erradas de tratar o sono não reparador. E aí você precisa entender antes se existe um protocolo do sono que você pode atuar com o seu paciente, mas eu falo o seguinte, mais do que protocolos, é você ter um raciocínio clínico. Existem várias ferramentas que você pode estar tratando o seu paciente com fibromialgia para ele viver sem dores e sem remédios, inúmeras. Mas é necessário que você tenha um raciocínio clínico de uma forma estratégica, assertiva, porque é com esse raciocínio clínico que você vai atender o seu paciente de forma personalizada, que ele vai se sentir visto, entendido, compreendido, que você vai ali na raiz ali dele mesmo, que aí vai destravar vários mecanismos que estavam travados e você vai ver o quanto que vai reverberar na vida dele sem dores da fibromialgia, sem remédios. Então, voltando aqui, é importante, é necessário, existe o protocolo do sono. Só que com raciocínio clínico, que você vai entender o que acontece com essa pessoa para ela não ter um sono reparador, que vai fazer a diferença na sua intervenção. Então, pacientes com fibromialgia que tem sono não reparador, ele está tendo um sono não reparador ali, fisiologicamente falando, porque ele está com dor, fadiga, irritabilidade, não consegue dormir, vira para cá, vira para lá, não consegue dormir. Isso faz com que não produza melatonina e faz o ciclo novamente, que aí ele acorda com dor, mais cansado, etc. Fisiologicamente falando. Só que aqui o terapeuta desejado que me acompanha entende que tudo tem um significado. Tudo tem um significado. Tudo. Cada sintoma do seu paciente com fibromialgia vai ter um significado. O terapeuta desejado fica com a antena em pé. Falou qualquer coisa para você, fica com a antena em pé. Porque vai ter um significado e você precisa ali junto com o seu paciente decifrar. E quando o paciente ele vem com essa queixa de não estar conseguindo dormir, ou ele até dorme, mas não consegue descansar, o que ele está falando para você? Ele está em alerta. O estado de vigília não altera no sono? Esse paciente ele não vai alterando o estado de vigília dele? Se ele não está conseguindo dormir, é porque essa vigília está sempre em alerta. E aí, cabe a você, o seu papel, identificar o que está fazendo com que esse paciente esteja em alerta. O que aconteceu que fez com que esse corpo, às vezes, não aconteceu nada agora, mas é importante que você, terapeuta, entenda que o corpo, ele registra tudo. As nossas células ficam registradas tudo o que acontece com a gente. A epigenética, ela já mostra que a história, ela fica registrada no nosso DNA. Não só as nossas histórias de vida, nossas experiências, nossos comportamentos, mas também a história de vida da nossa ancestralidade. Tudo fica registrado no nosso corpo, nas nossas células. E esse paciente que não está tendo um sono reparador, as células do corpo dele está dizendo que ele não pode descansar porque ele está em perigo. E aí cabe a você, terapeuta, identificar que perigo que é esse que o corpo está interpretando. É ter esse raciocínio clínico, essa visão clínica para esse paciente com fibromialgia. O que aconteceu de diferente na vida dele? Porque às vezes o terapeuta fica passando chá de camomila, passando também óleo essencial e pronto. Só que você que está aqui, você não vai ficar só nisso. Você vai investigar mais.
Você pode ter um protocolo. Eu tenho um protocolo de sono que eu ensino para os terapeutas, inclusive. Mas antes desse protocolo existir, você precisa ter uma visão clínica. Um raciocínio clínico, na verdade. Qual é essa alerta? Identifica que alerta que é esse paciente está. E aí eu vou dar um exemplo para você que pode ser que aconteça também no seu consultório. Já tive alunas do Fibromulheres e não são poucas, você vai ver, conforme você vai atendendo e recebendo mais pacientes com fibromialgia, você vai ver a quantidade de pessoas que têm histórico de abuso. Pode ser que seja isso, ou pode ser que não seja isso que está sendo a questão do sono no reparador do seu paciente, tá? Por isso o raciocínio clínico, porque você vai precisar investigar e saber como investigar. Mas vou pegar um caso para você, um exemplo de uma paciente que teve histórico de abuso e identificou dentro do Fibromulheres que o corpo dela não permitia dormir porque o abuso foi durante o período da noite. No momento que ela estava dormindo, o que o corpo dela entendeu? Eu não posso agora dormir mais, porque toda vez que eu durmo, eu estou correndo perigo. Então eu não durmo mais. Olha o quanto que o corpo é inteligente, o quanto que o corpo é sábio. E aí você acha que chá de camomila só vai resolver? Ela mudar o que ela come à noite, só isso vai resolver? O corpo dela está protegendo ela. E você claramente vai precisar acolher e intervir dentro desse contexto. Que foi o que aconteceu com essa paciente, com essa fibromulher, que a partir do momento ela, caramba. E às vezes acontece e vida segue, e o seu paciente ele não faz essas conexões, cabe a você fazer. Com a forma, lógico, com a forma certa de perguntar. Tem o jeito de você fazer uma conexão de um caso com um sintoma, que não é de qualquer jeito. Porque tem todo um passo a passo para você intervir com qualidade e o paciente enxergar. Porque se o paciente está resistente, ele vai falar, não, isso aí não tem nada a ver, não. Mas tem a forma de você linkar os acontecimentos com o sintoma. E foi o que aconteceu com essa fibromulher. Ela identificou que, ela relembrou, resgatou que ela viveu situações de abuso durante a noite. E a partir disso, o corpo dela entendeu que se ela dormisse, ela ia correr perigo. E aí o que o corpo fez? Não vou dormir mais. A partir do momento que ela criou consciência, pôde atualizar, ressignificar esse processo, o corpo entendeu, eu estou em um outro momento de vida, então eu posso descansar. E aí, ela passou a ter um sono reparador. Ela passou a ter um sono reparador e logo em seguida o médico já começou a fazer o desmame da medicação. Porque atualizou. É isso que precisa ser feito. E aí, você atuando dessa forma, aí sim você pode incrementar o protocolo do sono, por exemplo, o protocolo do sono reparador, para aumentar, intensificar a qualidade desse sono. Pensem assim, o protocolo, as técnicas é para potencializar a intervenção. O raciocínio clínico, ele precisa acontecer. Certo? Então, os protocolos existem para potencializar a sua intervenção, para potencializar o resultado, mas ele só vai potencializar o resultado se tiver o resultado ali, e esse resultado é dado pelo raciocínio clínico, entendeu? Então, a partir disso, você consegue ir identificando, atuando de uma forma assertiva. Outro caso de uma paciente que estava dormindo, com fibromialgia, inclusive,
Ela estava dormindo numa situação X da vida dela, e quando ela acordou durante a noite, a mãe dela não estava mais. Então ela entendeu que se eu durmo, eu vou ser abandonada. E aí a questão é você identificar e poder atualizar, resgatar para que o corpo venha para o presente. Certo? Então, olha só, você entendendo o que é o sono, toda essa situação fisiológica, todo esse funcionamento fisiológico que acontece para que haja qualidade de vida, para que haja saúde mental, para que o corpo ele se restabeleça, para esse corpo viver bem, que precisa desse sono reparador, ele passa por duas fases. Em que uma das fases, que é o sono REM, ele tem um ciclo só, uma fase só, e o sono não REM, ele passa por 4 etapas. Em que a etapa 1 é uma vigília, é um estado de vigília ainda, mas com um sistema parasimpático, o corpo está mais relaxado, e a etapa 4 ali, o sono está mais profundo, fazendo com que entre no sono REM e gere a atividade cerebral maior, o sistema simpático começa a funcionar mais para a produção de hormônios e produção do bem-estar. Na fibromialgia, o que acontece? O paciente com fibromialgia não atinge, na maioria das vezes, o sono REM, porque ele fica ciclando no sono não REM e precisa de todo o processo sono não REM para o sono REM acontecer completo. Acontece aí geralmente 5 ciclos desse. Você entendeu que sono não REM, o sono não chegando no sono REM não produz esses hormônios, melatonina, por exemplo, muito importante. Para ter o sono reparador, a pessoa com fibromialgia não tem, acorda mais fadigada, com mais sono, com mais indisposição, com irritabilidade, com mais dores, perca de qualidade de vida. Você, enquanto terapeuta, o que precisa fazer? Identificar e atuar no que está acontecendo para que esse corpo está entendendo que ele não pode descansar e não pode ter um sono reparador. Atualizou isso. Pegou o momento de vida da pessoa, o movimento de vida da pessoa que estava lá no passado e trouxe para o aqui e para agora, para atualizar esse corpo entende que, peraí, eu estou em um outro momento de vida, eu posso descansar. E aí você quebra o ciclo da dor desse paciente, trazendo resultados na vida sem dores da fibromialgia e sem remédios. Então não é ficar preso a óleo, a chá. Pode passar? Pode passar. Mas primeiro o raciocínio clínico antes. Tem que ter uma forma estratégica de aplicar esses protocolos depois do raciocínio clínico. Certo? Fica bem claro, bem aterrado para essa questão da raiz. E é importante que você consiga vincular esse paciente para ele entender esses processos e a relação. Porque se você não linkar da melhor forma, o paciente vai se fechar e falar assim, ah, isso aí não tem nada a ver não. Isso aí que você está falando é uma viagem, que já aconteceu. Às vezes ele vai falar assim, ah, eu já elaborei isso aí, ó, isso aí eu não sinto nada. Só que aí o terapeuta, que não é o terapeuta desejado, como você está aqui, ele vai falar, ah, então para ele tá resolvido, eu li o bagel dele e tá tudo ok mesmo, então não é isso não. Mas quando você tem um raciocínio clínico, um olhar clínico estratégico, você vai saber e vai entender qual que é essa raiz, mesmo o paciente estando fechado. E você vai saber como linkar e de que forma linkar para que o paciente tome essa consciência. Porque o fundamento é que ele tome essa consciência. Porque não adianta você saber, o paciente não. Então tem todo um processo para que você linke da melhor forma, da forma mais assertiva, para que esse paciente enxergue os processos dele. Porque você, enquanto terapeuta, você é apenas um canal.
Você é um canal de transformação. E você sendo esse canal de transformação afiado, qualificado, o seu paciente tem resultado. O seu paciente passa a viver sem dores da fibromialgia e sem remédios, com muito mais agilidade. Por quê? Porque se você afiou o seu machado, se você está ali bem afiado no tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios, você vai trazer resultados para o seu paciente. De uma forma assertiva, rápida. Então tenha essa visão, esse olhar. Isso é necessário para que você trate o sono do paciente com fibromialgia. E se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui. Se você não ainda é inscrito, você já se inscreve aqui no meu canal para você receber conteúdos todos os dias e saber mais sobre o tratamento da fibromialgia sem dores e sem remédios. Lembra também de dar o seu like aqui, que isso já contribui muito e me motiva a fazer cada vez mais conteúdos para você. E compartilha com seus amigos que são terapeutas e que desejam fazer o tratamento correto para a vida sem dores da fibromialgia e sem remédios de seus pacientes. Um beijo grande para você e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!